aí, estudante? Seja muito bem-vindo de volta fazer a continuação aqui do efeito recursal, efeito suspensivo. Paramos aí com uma pequena pergunta, né? Aliás, uma grande pergunta, não pequena, porque ela é de suma importância para o seu aprendizado, que é a seguinte, vamos aqui comigo. O efeito suspensivo do recurso impede a execução total da decisão ou apenas daquela parte que é impugnada? E aí, hein? Olha que pergunta maldosa, hein? Seu professor pode colocar em prova e você precisa saber a resposta. Então, para a gente responder isso daqui, nós iremos aprender acerca da extensão do efeito suspensivo. E para a gente começar aí, eu prefiro utilizar um exemplo, tá? Então, primeiro eu vou começar a contar uma historinha aqui para você, tá? Do processo. E aí, assim que eu terminar a historinha, eu volto a explicar a extensão do efeito, porque aí vai ficar mais fácil para você entender. Então, vamos lá. Imagine que você ingresse em prol do autor, tá? Então, você é advogado ou advogada do autor. E aí você entra com uma ação de cobrança para cobrar dívidas. Então, olha só, ação de cobrança para cobrar essas dívidas que o réu contraiu e não pagou, tá bom? Então, você tem aí na ação de cobrança a cobrança de um carro, tá? Então, vou colocar aqui um carro no valor de, colocar 20 mil reais. E a cobrança de uma moto no valor de 8 mil reais. Pronto, o exemplo tá formado. Ok. O juiz profere a decisão, né, após todos os procedimentos do processo, profere a decisão, julgando totalmente procedente, dizendo para o réu, aliás, dizendo não, mandando o réu pagar a dívida do carro e a dívida da moto. Então, vamos colocar aqui, condena o réu a pagar a dívida do carro e a dívida da moto. Pois bem, o réu não contente, ele procura o seu advogado e na cabeça dele, ele não tem que pagar o carro, tá? É a opinião dele. E então, ele com o advogado dele, interpõe um recurso de apelação. Justamente impugnando o quê? Impugnando que ele não deve pagar o carro. Tá? Então essa é a tese do réu. Perceba, ele impugnou esse capítulo da decisão. Essa pequena parte da decisão em que obriga ele a pagar o carro. Desse modo, surge aí pra gente essa pergunta. O efeito suspensivo, que nós sabemos que a apelação é dotada de efeito suspensivo, né? Então, se ele interpôs o recurso de apelação, por óbvio que haverá o efeito suspensivo, tá? Então, ele interpôs aqui, e aí o juiz colheu ali suas contrarrazões, já juntou nos autos e já mandou remeter para o Tribunal de Justiça. A pergunta é, o efeito suspensivo do recurso impede a execução total, olha só, total da decisão ou apenas da parte impugnada, ou só daqui, ó. Então o efeito suspensivo ele vai incidir só aqui ou no todo? E aí? Para responder essa pergunta, você precisa saber sobre a extensão do efeito suspensivo. E para você entender a extensão do efeito suspensivo, você deve aprender que existem dois tipos de pedidos dentro do processo, tá? E por consequência, dois tipos de decisões, ou seja, de capítulos de decisões dentro
da sentença. Olha só. Nós temos aí os pedidos estanques, que são aqueles que são independentes entre si, e temos os pedidos que guardam relação de interdependência. Então, eles dependem um do outro, tá? Visualizando aqui esse nosso caso hipotético que eu desenhei para você, você acha que nós estamos diante de um pedido estanque ou de um pedido que guarda a relação de interdependência? E aí? Claro que nós estamos diante de pedidos estanques, tá? Eles não são dependentes. Por quê? Pode muito bem o réu pagar ali o valor da moto sem prejudicar o capítulo da decisão em que manda pagar o carro, tá? Então pode sim haver o efeito suspensivo somente aqui nesse capítulo que foi impugnado. Ok? Somente no capítulo do carro, que o réu acredita que ele não deve pagar o carro. Beleza? Então só aqui que incidirá o efeito suspensivo. Desse modo, você, advogado ou advogada do autor, poderá executar, ou seja, ingressar com o cumprimento de sentença e receber o valor aí de R$8.000, que é o da moto. Os 20 mil vai ficar suspenso, até que os desembargadores, conforme a gente aprendeu na aula anterior, decidam aí, ou seja, profiram aí o seu acórdão e decidam se vai reformar ou não a decisão judicial. Ok? Mas e se estivermos diante de pedidos que guardam relação de dependência? E aí? Como que vai ser isso aí? Por óbvio, o efeito suspensivo ele vai incidir no todo, porque se isso não acontecer, haverá prejuízos dentro do processo que poderá até, em alguns casos, ser irreversíveis, ok? Professor, eu quero um exemplo aí de um caso de pedido que guarda a relação de dependência. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um exemplo fácil, bacana e rápido para você entender essa parte aqui da extensão do efeito suspensivo. Vamos lá. Imagina que o nosso autor, ele ingresse com uma ação, tá? Você advogado ou advogada do autor, ingressa aí com uma ação de anulação contratual cumulada com reintegração de posse. Pois bem, o próprio nome da ação já define o tipo de litígio que a gente tem, né? Qual seja, o autor vendeu uma casa para o réu violou algumas cláusulas contratuais que eles estipularam e por conta disso o autor não quer mais esse contrato de compra e venda, ele quer anular e também quer a sua casa de volta, tá bom? Desse modo, você, advogado ou advogada do autor, está pedindo o quê? Quais são os dois pedidos que nós temos aqui? O primeiro deles é a anulação do contrato. O segundo é o quê? A reintegração de posse. O seu cliente quer a casa de volta. Então, esses são os pedidos. Pois bem, após todo o procedimento aqui, o juiz profere a sua sentença e define aqui que haverá, ou seja, julga totalmente procedente e define que haverá a anulação do contrato, tá? Que o contrato foi anulado, e também que o réu deve sair do imóvel e entregar o imóvel para você, ou seja, que deverá haver a reintegração de posse. Perceba o seguinte, o réu não contente
não contente de forma alguma, procura o advogado dele. O advogado dele faz lá o recurso de apelação, impugnando o quê? Impugnando a anulação do contrato. Então, ele impugnou qual capítulo de decisão? Esse aqui, ó. Somente isso. Nós sabemos que o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo. Portanto, ao receber a apelação, né, ao juntar aos autos, haverá o efeito obstativo, não haverá o trânsito em julgado. Ao receber a apelação, haverá lá a intimação do seu cliente, você vai apresentar as contrarrazões. E aí então será remetido os autos para o Tribunal de Justiça. Perceba que nesse caso, o pedido, ele guarda uma relação de interdependência um com o outro. Por que tem relação de interdependência? Olha só, por conta da anulação do contrato de compra e venda, você vai ter o quê? A reintegração de posse. A reintegração de posse. Então, uma coisa depende da outra. Nesse caso, o efeito suspensivo, ele deve abranger o quê? Vamos pegar aqui uma corzinha. Aqui, ó. O efeito suspensivo, ele deve abranger todos os capítulos da decisão. Então, todos sofrerá o efeito suspensivo. Pensa comigo. Imagina se o juiz ele não aufere efeito suspensivo aqui na reintegração de posse e manda o réu sair do imóvel. Sai do imóvel, réu, entrega o imóvel aí para o autor, vou reintegrar a posse aí para o autor. Perceba o seguinte, após os desembargadores proferir o seu acórdão, olha só, e ao proferir o acórdão, eles reformar esse capítulo da decisão que anulou o contrato e entender que o contrato de compra e venda ele é válido e ele deve permanecer do jeito que está, haverá, por óbvio, um prejuízo aí ao réu que poderá ser até irreparável, né? Então a gente vai ficar brincando de ficar tirando e colocando pessoas dentro do imóvel. Você entendeu a importância de haver o efeito suspensivo para todo o capítulo da decisão? Porque senão o réu vai ter que sair, fazer toda a mudança dele, tirar tudo que tem, desinstalar o que instalou lá, aí sai. Aí o autor, toda a mudança volta para o imóvel. Daí a pouco o desembargador decide que o réu tem que ficar no imóvel e que não haverá anulação do contrato de compra e venda. Aí lá vai. De novo o juiz mandando o oficial tirar o autor de lá. O autor, ó, vamos sair daí porque o réu ganhou de novo. O réu, ó, você ganhou, pode vir de volta. Lá vai o autor desinstalar tudo, tirar tudo, fazer mudança e lá vem o réu trazendo. Gente, para que isso? Efeito suspensivo integral. Tá bom? Então, para responder essa pergunta, caiu na sua prova, caiu no seu concurso, caiu na sua vida prática, você vai lembrar agora da extensão do efeito suspensivo. Já de cara você já vai lembrar disso. Você vai falar, nossa, existem pedidos estanques e existem pedidos que guardam uma relação de interdependência entre si. Se guarda a relação, o efeito suspensivo ele será total de todo o capítulo da decisão. Se não guarda a relação, eu posso executar aquele capítulo da decisão após esse capítulo transitar em julgado. Tá? Não esqueça disso, que o capítulo deverá transitar em julgado. Após publicar no Diário de Justiça eletrônico, decorrendo 15 dias, você já pode ingressar com o cumprimento de sentença. Tá bom? Então a gente encerra aqui esse entendimento para responder essa pergunta e na próxima aula nós temos dois assuntos importantes para tratar, que é o efeito suspensivo
em causas que têm litisconsórcio e efeito suspensivo em causas que têm ações conexas. Então, estou te aguardando agora na próxima aula para você adquirir mais conhecimento e se tornar ainda mais profissional do Código de Processo Civil. Aquele abraço e nos vemos agora na próxima aula.